Quem achou aí? Deu tempo, hein, irmão? Livro de Lucas. Deu tempo. Diga amém. Capítulo 7, achou aí? Então, vamos a partir do verso 36. Diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: Se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo-lhe, Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, e um lhe devia 500 dinheiro e outro 50, e não tendo com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize-me, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Julgastes bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Mas esta regou-me os pés com as lágrimas e muis enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecado? E disse Jesus à mulher: A tua fé te salvou, vírgula, vai em paz. Amém? Mãozinha no coração onde você está. Pai querido e Pai amado, esta é a tua palavra. A tua própria palavra é quem nos diz que a palavra, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. Ela é aquela que entra entre a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do nosso coração. Ela é precisa, ela é eficaz. Que essa palavra possa vir como uma intervenção cirúrgica hoje no meio da sua igreja. Que entre a palavra da pregadora e o ouvido do ouvinte esteja a pura ação do Espírito Santo. Temos certeza, Senhor, que sem a tua ação nada veremos, mas com a tua ação milagres já começarão a acontecer. Aonde houver um coração crédulo, aonde houver um coração crente, aonde houver um coração sedento, pega ele, pega ela e faz uma grande obra esta noite. E se você confirma essa oração, diga amém. Aleluia. O evangelho lucano é um evangelho, é o único dos evangelhos que ele é dirigido a uma pessoa, né? Ele fala a pessoa de Teófilo. Lucas, que alguns afirmam ter morrido lá em Tebais, né? Ele é de origem grega e é o único que não andou com Jesus. Mas além de ter escrito o Evangelho de Lucas, ele também escreveu o Evangelho de Atos, o livro de Atos, que é considerado por teólogos o 5º Evangelho, porque o que seria, embora ele não tenha andado com Jesus, e o que seria
de nós hoje, do conhecimento que nós temos como igreja primitiva, a expansão de tudo, se não houvesse, por exemplo, o livro de Atos. Que riqueza esses escritos, são esses escritos. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito provavelmente na mesma época que Atos, entre 59 a 63 depois de Cristo. E só para conhecimento geral, ele possui 24 capítulos e 24 parábolas. E nestes capítulos e parábolas nós vamos encontrar 21 milagres. Então é um evangelho que fala de poder. Amém? Essa história que nós acabamos de ler é uma história poderosíssima. Por quê? Ela conta uma história e para que a gente venha entender, eu vou pedir a sua atenção total, combinado? Total. Então a gente vai entrar nessa cena para que a gente possa extrair tudo que essa literatura pode dar para a gente. Nós estamos numa cena aqui que fala de um convite de certo fariseu a Jesus para vir à sua casa. A gente sabe que na nossa casa a gente não chama qualquer um, sim ou não? Tu encontras uma pessoa ali na esquina que tu nunca viu e fala, ei, vamos lá em casa tomar um cafezinho, como é que é seu nome mesmo? Ah, vamos lá. Ô, minha senhora, tu que está aí na esquina, vamos lá. Não. Na sua casa você leva pessoas próximas a você, pessoas de confiança, pessoas a que se quer bem. Quanto mais para uma refeição, ele foi chamado para uma ceia, ele foi chamado para comer, ele foi chamado para cear. E quem o chamou? Quem o chamou foi um fariseu. E fariseu é uma categoria, nessa época aqui, de muito prestígio. Só para a gente saber de quem a gente está falando, tinha pelo menos 3 grupos de muito prestígio. Eu vou me ater a 2 grupos de muito prestígio. Por exemplo, o fariseu e o saduceu. São os maiores grupos. Qual é a diferença do saduceu para o fariseu? O saduceu, ele crê em anjos, tal como eu e você. O fariseu, ele crê em arrebatamento, tal como eu e você. Saduceu não crê em nada disso, nem anjos, nem arrebatamento, nem ressurreição dos mortos. O fariseu, ele crê que depois da morte a gente seguiria um juízo, que haveria um tribunal. O saduceu não acredita em nada disso. Mas o fariseu era um figurão, era uma figura de grande prestígio religioso, era famoso, era pomposo ser um fariseu. Até mesmo porque a religião nessa época aqui era algo muito prestimoso, tal como um cargo de governo. Então uma pessoa dessa posição convida Jesus para vir à sua casa. Só que, ao contrário daquilo que a gente já começou a dizer aqui, eles não eram amigos. Então, por que ele chama Jesus à sua casa? Nessa época, irmãos, era muito fácil querer estar do lado de Jesus, porque Jesus estava famoso. Repita comigo, Jesus estava famoso. Jesus estava famoso. E quando eu, que não sou amiga de uma pessoa famosa, fico perto de uma pessoa famosa, recebo essa pessoa famosa na minha casa, tiro uma selfie com a pessoa que é famosa, aí posto lá no meu Instagram. Quem tem Instagram aqui? Né? Facebook, quem tem Facebook? Posto também no meu status do Zap. Aí a pessoa vai falar, nossa, mas Soraya está podendo, hein? Ela está com tudo e não está prosa. Olha com quem ela está. Pô, está na casa dela, não é amigo íntimo. Olha, então é prestimoso nessa época ter Jesus perto. Então as pessoas em volta iam achar assim, ele é a bola da vez, porque Jesus nessa época aqui estava com tudo e não estava prosa, era o cara da vez, era o pregador internacional, estava em tudo quanto era outdoor, tudo quanto era cartaz, tinha um congresso, estava Jesus, tem milagre, estava Jesus, Jesus era assim, o cartaz. Então era de interesse a figura de Jesus, por mais que eu não te conhecesse, que eu não te preestimasse, que eu não te respeitasse. Independia, a sua figura me promovia. Então, vamos na linha de raciocínio. Estar perto dele era interessante. Só que Simão, o fariseu, ele não conhecia Jesus e nem reconhecia Jesus.
Conhecer é uma coisa e reconhecer é outra totalmente diferente. Eu conheço a pastora Renata, uma excelente pastora, uma mulher nota 10, nota 1000, uma coach topíssima, desse jeito, não é? Agora, eu além de conhecer, isso é o reconhecimento que eu tenho da pessoa dela. Conhecer é a Renata que estava comigo hoje no almoço, batendo um papo sobre a minha vida, sobre a vida dela. Eu tanto a conheço quanto eu reconheço os seus prestígios, as suas virtudes. E o fariseu, ele nem conhecia e nem reconhecia Jesus. E o texto vai nos mostrar isso. Ele não conhecia, trouxe-o para perto. E reconhecer, a sua conduta mostra que ele não conhecia. Vamos para a cena? A Bíblia diz que ele foi convidado para comer. A Bíblia vai dizer que Jesus entrou na casa e encostou-se à mesa. Para que a gente venha entrar nessa cena, eu tenho que trazer a memória de vocês, não que vocês não saibam, é por isso trazer a memória, que a mesa naquela época não é como a nossa mesa hoje, de repente 70 ou 80 centímetros, batendo aqui no nosso quadril, mas era uma mesa baixinha, que para comer à mesa, eu tinha que dobrar meus joelhos e botar meu pezinho para trás. Por isso era ou sobre almofadas, tapete, uma esteira, e ali eu ter a minha refeição. Por isso você vai ler no texto, num outro texto, que João reclinava a sua cabeça sobre o ombro de Jesus, porque nesse formato fica fácil, porque a gente está assim, ó, sentadinho, com o pezinho para trás, a mesa está baixinha ali. Então ele entrou na casa e logo se encostou na mesa. Jesus não andava sozinho, ele tinha no mínimo 12 pessoas com ele. Ele tinha quanto no mínimo? No mínimo. Então, só aí eram 13 pessoas na casa do fariseu. Mais os convidados do fariseu, porque quem dá banquete quer aparecer, não adianta se não tiver plateia. Então, tinham convidados ali. Então, era um grande banquete. Então, eu aprendi também, se eu começar a querer espiritualizar um pouco aqui, e posso, que a Bíblia nos diz que onde houver 2 ou mais pessoas em nome de Deus, ali, Deus se faz presente, Jesus estava presente, e quando a gente junta pessoas em nome de Deus, ali vira um culto. Então, tinha um culto na casa, e Deus estava presente. Nem que fosse pela sua onipresença, né? Mas ele estava de presença física. Mas você observe que naquela casa poderiam estar se tendo alguns tipos de assunto, porque onde tem pessoas há conversa, sim ou não? Mas você não ouve muitas coisas a respeito de Jesus ou da boca de Jesus, até que uma certa mulher entra. Uma certa mulher entra, e ela entra de uma maneira bem excêntrica, bem diferente, porque a Bíblia vai dizer que ela entra por trás. E se tem uma coisa que hoje em dia ninguém quer entrar por trás de nada, todo mundo quer entrar pela frente. Todo mundo quer subir no altar. Todo mundo quer pegar o microfone. Todo mundo quer as melhores cadeiras. Todo mundo quer as melhores oportunidades. Todo mundo quer as evidências. Tem até um jargão, né? Quem não é visto não é lembrado. Quem já ouviu isso? E essa mulher vem nos provar exatamente o contrário. Porque lembra que eu te falei que a mesa é baixinha, por isso a gente senta com a perninha para trás? Então essa mulher veio por detrás e ela tocou os pés de Jesus. Para ela tocar os pés de Jesus, possivelmente, aí deixa a imaginação da pregadora, ela levantou a orla do seu vestido. E ao levantar a orla do seu vestido, ela viu os seus pés e ali ela começou a chorar. A chorar. E aí, eu começo a entrar na cena para entender mesmo. Nós sabemos que naquele tempo, para poder se locomover para os lugares, pasmem os senhores e a senhora, preste atenção, que eu vou te dizer um negócio brabo agora, ó, vou te chocar. Não existia carrinha. BMW, 500,
Não existia o Smart, que eu vi pra caramba aqui, muito Smart. Não existia Peugeot, Fiat. Ou era aviação Canelas, sabe? Ou num Jirico, que é, como se fala, jegue, na terra do meu esposo, Bahia. A cavalo, a camelo. Sabendo, então, que era difícil os acessos, então era muita poeira. As distâncias eram mais prolongadas por causa da forma de locomoção, compreende? Então eu acredito que quando essa mulher, ela começou a chorar sobre os pés de Jesus, a se derramar ali, aquelas lágrimas caindo naquele pé meio que empoeirado, começou de repente até a gerar lama. E ela começou a querer limpar, e a chorar, e a limpar, e a chorar, e a limpar, e a chorar. E ela trouxe consigo algo. Ela trouxe consigo um unguento que vinha dentro de um vaso de alabastro ou alabastrô, que é a tônica certa no grego. Alabastrô é um minério que ele é um minério transparente, translúcido, não exatamente transparente, é meio leitoso, que dá para você talvez ver o reflexo, parecido com aquela pedra ônix, que se você põe luz, você vê um reflexo. Ele é granulado, é para arte, é algo prestimoso. E tinha um unguento ali dentro. Tinha um unguento, e o unguento era feito de quê? De ervas com alguns tipos de óleo, muito usado para consagração sacerdotal e também para fins medicinais. Então ela pega aquele vaso, ela quebra aquele vaso e derrama ali, entre lágrimas e enxugando e ungindo, e ali aquele ato, e de repente, uma voz que não sai pela boca, mas pelo pensamento, diz: se ele fosse de fato profeta, ele saberia quem é a mulher que está tocando nele. E Jesus, que revela até pensamento, ele responde em alta voz. Só que ele responde meio abusado, pastora Núpia. Ele vira para o fariseu e fala: uma coisa tenho a te dizer. E o fariseu é um ser, irmão, que o fariseu, ele... Procurei aqui rapidinho na minha cabeça, eu não achei outro termo não, né? Vai esse mesmo. É falso. É falso. Você vê que ele estava questionando Jesus e ele, na hora que Jesus fala com ele, fala, mestre. Fala, mestre. Possivelmente, o fariseu falou assim: não, ele vai agora, ele está quietinho. Sabe aquele culto que tem um falando aqui, outro falando ali, tem muita gente ali, mas só Jesus não fala. Jesus não falou até agora. Aí Jesus fala: uma coisa tenho a te dizer. Fala-me, mestre. Mas certamente o fariseu falou assim: ele deve estar dizendo, como ele pôde arranjar tanta comida boa? Será que ele prestou atenção no ponto do fazão? E estes bifes acebolados de camelo? E estes queijos de jumenta? De cabra. Obrigada. E estes pães? E as especiarias? Ele vai elogiar o banquete. Ele vai dizer que a decoração está digna de uma casa nobre. E aí Jesus lhe propõe uma parábola. E eu vou codificar a parábola aqui, combinado? Ele fala assim, ó: duas pessoas. Uma tem uma dívida de 5.000 euros. E a outra tem uma dívida de 20 euros. E aí, a pessoa a quem elas devem resolve perdoar ambas. Quem você acha que
vai estar mais grato e amará essa atitude. E terá essa gratidão, porque gratidão é algo nobre. Eu tenho para mim que quem foi mais perdoado. E ele falou, julgastes bem. Ele falou o quê? Agora só lá atrás para acordar vocês, vai. E ele falou o quê? Porque se tem coisa que fariseu sabe fazer bem é julgar. Ele julga a cor do seu casaco. Ele julga se o seu cabelo está bonito ou não está. Ele julga se hoje você está amuado, se não está. Ele julga o seu carro. Ele julga o seu relacionamento. Ele julga se você levantar a mão. Ele julga se você deixar a mão abaixa. Ele julga se você der glória. Ele julga se você estiver quieto. Fariseu só quer saber de julgar. Por quê? Porque essa mulher, quando soube que Jesus estaria lá, ela de casa trouxe consigo alabastro com unguento. Ou seja, ela preparou algo, ela não saiu de mãos vazias. Então ela já tinha preparado o seu culto em particular. Então ela estava, quem está ocupado, quem tem algo preparado, quem está cultuando não tem tempo de prestar atenção no que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Quem está prestando atenção é porque não tem nada para entregar. Então, não se preocupe se falem mal de você, mas está fazendo o quê? Já foi no dia 1, no dia 2, no dia 3 de fevereiro, mas vai 4, 5, 6, 7. Não se preocupe se alguém se levantar e vai falar, essas pastoras estão exageradas, para que tanto culto, mas para que tanta programação? Deixa falar, enquanto está falando o seu vaso está sendo derramado, o alabastro está sendo quebrado, as lágrimas estão escorrendo, o cabelo está enxugando e Jesus está recebendo. Aí eu já vi muito pregador pecar numa coisa aqui, irmão. Que eles falam assim, essa mulher entrou do nada porque o culto estava acontecendo. Irmão, não pode entrar do nada, porque Jesus não está num lugar público. Jesus está em casa, e casa de fariseu, ok? Então, para essa mulher entrar, ela tinha acesso. Aí, eu vou ter que mergulhar um pouquinho mais fundo. Porque aí, teólogos e historiadores vão nos trazer informações de que essa mulher tinha grau de parentesco com o dono da casa. Por isso, ela tinha livre acesso. Porém, a condição feminina não era uma condição de muitos privilégios, tais como hoje. Então, uma mulher, ela não podia, de repente, sentar em mesa ou estar em roda quando tivessem homens, quanto mais convidados, quanto mais profetas, quanto mais pessoas. Então, essa mulher vir por detrás e fazer algo extravagante seria algo muito, de repente, grandioso para aquela cena, mas ela tinha acesso. Ela foi ousada, a palavra é essa. Ela foi ousada, e aí já vai uma palavra para o seu coração. Você tem entregado algo além para Deus, ou você tem feito da sua vinda aqui algo rotineiro? Você tem vindo como todo mundo, ou você tem tentado fazer algo extravagante para Deus? Se eu quiser algo a mais de Deus, eu tenho que fazer algo a mais. Se eu quiser chamar a atenção de Deus, eu tenho que fazer coisas que eu não faço no cotidiano. Eu tenho que fazer algo a mais do que pessoas comuns fazem, mesmo que isso possa estragar a minha reputação, mesmo que o meu nome vá para a boca de fariseu, porque eu aprendi, pastora Karina, que se a minha reputação for maior do que a minha adoração, se eu estiver mais preocupada com o que vão falar quando eu estou me referindo à presença de Deus, amém? Se eu achar, não, o que eles vão achar? Se a partir de agora eu me membrar num departamento, não vão dizer que eu estou sendo metida, vão dizer que agora eu estou querendo aparecer para a pastora. Se eu de repente quiser fazer uma, não pastora, eu quero fazer uma extravagância, é eu com Deus, eu quero fazer uma doação para fazer alguma coisa, mas eles vão dizer que eu estou querendo aparecer, ou vão, irmão, deixe que fale.
Deus, Ele está marcando pessoas aqui essa noite. Eu vou repetir. Deus está marcando pessoas aqui essa noite. E falo isso com convicção. Porque hoje, pela parte da tarde, eu falei com a pastora Renata, falei, não, eu vou em casa. Por quê? Porque eu não gosto de vir, nunca que for ministrar no seco. Eu falo, sem Jesus não tem graça. Eu gosto de orar. Eu gosto de me retirar e falar o que o Senhor quer falar para a sua casa. E Deus me falou, eu vou estar marcando vidas esta noite. E eu seria menina se eu dissesse que Deus estaria abençoando a todos os senhores e senhoras. Não serão todos, mas aquele que estiver disposto a quebrar o alabastro e derramar algo diferente. Alguém que estiver disposto a fazer o que os demais não estão dispostos. Alguém que quiser fazer algo extravagante para chamar a atenção do mestre, receberá na mesma proporção. Porque o altar, ele é reativo. O altar é assim, ele está parado. Mas quando você mexe com ele, ele mexe com você. Quando você fala com Jesus, Jesus fala com você. Quando você entrega algo a Jesus, Jesus entrega algo a você. E Deus começou a derramar algo diferenciado para esse lugar. Deus já começou a colocar os seus bons olhos neste lugar. Ei, eu vou profetizar. Quem acreditar, levanta a mão. Eu vejo como uma caneta, uma mão e uma caneta, assinando documentos e dizendo aprovado, aprovado, aprovado. De repente você está esperando por algo e está demorando. Deus escolheu essa noite, talvez uma noite improvável, para resolver questões antigas, para desenrolar coisas que estão enroladas e dar a vitória a você. Alemene de suide blafacia de comene candalaba sai aramandare suide candalaba oh suimene raciara mandara comene candalaba. Amados, a mão de Deus, ela não está encolhida. Deus não mudou. Quando você lê ou ouve na Bíblia que uma pessoa tocou com uma vara de pau e um mar abriu e pessoas passaram com muralhas maiores do que as paredes, de repente vendo peixinhos tentando bloquear e não conseguindo andar a pés enxutos, você acredita nisso? Quando você ouve que pessoas estavam com sede e essa mesma pessoa colocou assim, essa varinha na rocha, saiu água para beber, você acredita nisso? Você acredita que do céu, além de neve e chuva, já caiu alguma vez pão, maná? A minha pergunta então é, você acha que esse Deus mudou? Agora, se nós não vivemos milagre, minha segunda pergunta é, o problema está nele ou está em mim? Agora, minha terceira ou quarta pergunta é, estou disposto a ver milagre? Eu quero ver milagre, eu quero provocar os céus para fazer com que as coisas sobrenaturais voltem a acontecer na terra. Ah, meu Deus, eu vou falar. Ei, Portugal ouvirá falar. Demandará basui. Pastora Karina, levanta por favor, pastora Núbia. Demandará basui de candalabassai. Faz assim com a mão, ó. Igreja, estende a mão aqui para elas. Portugal ouvirá falar que num lugar improvável, com pessoas, por ser mulheres à frente, eles vão ouvir que um grande exército espiritual se levantou com uma unção diferente, com um ministério diferente.
Ei, demanda labaçu e decandalabachai, com uma proposta diferenciada. Mas é o que? Eles vão perguntar assim, ó, Amandaraba, é política? Amante ou não tem por trás algum medalhão grande, tem alguém bancando financeiramente esse crescimento. E de banda, não vão ter gente falando assim, ó, não, elas estão sendo ajudadas por alguém, é uma ONG, é um negócio que está vindo lá do Brasil, e Deus vai ter uma resposta. Porque Ele vai começar a mostrar que o que vai fazer o crescimento não vem da mão de homens. Deus dá esta noite unção diferenciada de milagres sobrenaturais. E quando eu falo de sobrenatural, não é dor de cabeça indo embora. Quando eu falo de sobrenatural, não é portinha de emprego. Eu falo de dons de maravilhas. Eu falo de uma visão diferenciada. Eu falo, lemantou, decandalabra, sai de milagres, milagres dos tempos antigos. Coxos entrarão por essas portas, pessoas desesperadas, pessoas aleijadas, pessoas com dificuldades, e sairão daqui na mesma hora, pulando, saltando e bendizendo ao nome do Senhor, porque o Senhor vos unge, porque o Senhor derrama, porque o Senhor escolheu, porque o Senhor sondou o coração, porque o Senhor elegeu, e aquilo que Ele dá, homem nenhum toca. Aquilo que Ele dá é irrevogável. Deus escolheu e vai fazer. Aplaude ao Senhor. Eu já vou voltar à mensagem, mas eu tenho que entregar. O que Deus vai fazer através da liderança dessa igreja é grande. Agora vem uma palavra para a membresia. Estudem sobre honra. Porque a honra, ela é a chave. Honra é o quê? Para abrir portas. E quando você honra um homem ou uma mulher de Deus, quando você honra um sacerdote, um profeta, na qualidade de profeta, além de você receber bênçãos espirituais que os profetas recebem, coisas na sua vida que nem iriam acontecer. Coisas que o quê? Não estava marcado na geografia de vir para a sua vida. Conexões que não aconteceriam com você. Tesouros e segredos celestiais que não seriam dados a mim e a você são liberados. Porque são representantes legais de Deus. E se tem uma coisa que Deus prisma, é por respeito e hierarquia. Grava isso. Trata diferenciado. Cuida mais. Honra mais, porque escreve o que eu estou falando, porque não falo eu de mim. Elas até vão querer, mas vai chegar um tempo que vocês não vão ter mais a presença física delas aqui tanto não, viu? Demanda chui de cobe ne candalaba sai. Echou de plefacei de candalaba sui de candalaba sai. Eu vejo muita viagem. Eu vejo pessoas chamando para um propósito de não é pregar. Eu vejo líderes convocando para aprender, entender qual é o cronograma, como é que foi feito isso. Eu vejo uma unção para liderança, um novo formato, algo que Deus vai dar. Não é algo que Deus deu para fulano, cicrano, é algo que Deus deu para vocês. Porque deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. No céu, não limite a Deus. No céu existem tesouros que homens aqui na terra nunca viram. Existem coisas para serem liberados nos 9 níveis de dons que ainda não foi liberado a ser humano na terra. E falo desde Adão até hoje. Abrir o mar foi maravilhoso, mas foi para Moisés.
subir o Moriá e ser o pai de nações foi lindo, mas foi para Abraão. Entrar numa cova como Daniel e sair ileso foi para Daniel. Você não viu 2 covas, você não viu 2 mares vermelhos, porque existem coisas únicas, e o que Deus está dando para vocês, Ele manda dizer, é único. É daquele le mandou descer que você não fala assim, não é parecido com... Não é parecido. Rechou de plafácia de comer ne candalabassai. Echuire soube ne candalamanchou de plafoe de chuime ne candalabassai. Ele manchai. Pastora Renata, eu vi uma cortina. E estava escrito assim, recomeço. Eu via de preto um letreiro escrito recomeço. Existe uma coisa chamada tempo, que não vai ser nem em curto e nem em longo prazo. Mas Deus vai fazer a sua vida assim, ó, verso e reverso. Vai ter algo que vai marcar muito forte a tua vida. E depois desse algo, a senhora vai viver coisas que nunca pensou em viver. Chamada recomeço. Pega aí, viu? Pega aí. Então essa mulher, irmão, ela começou a derramar e a chorar, e ele falou assim, ó, desde que eu entrei, você não me deu água para lavar os pés, porque as pessoas andam aí, vêm com o pé empoeirado, cansado, é lícito que lhe derem algo para lavar-se, e você não me deu, mas ela não para de regar-me os pés. Jesus falou o que? Ela não para de regar-me. Olha que ele não falou, ela não para de jogar ou derramar. Ele falou, ela não para de... E ela fala, não para de regar, por quê? Porque quem rega, só rega naquilo que ela sabe que vai nascer. Só rega naquilo que sabe que é semente. Só rega naquilo que ela tem perspectiva de colheita. Derramar é lançar ao chão. Jogar é lançar fora. Mas só rega quem quer colher. E ela não para de regar-me os pés. Não me beijaste, ósculo. Ele fala de ósculo, por quê? Porque é o cumprimento sacerdotal. Um sacerdote, quando encontra um outro sacerdote, dá o ósculo santo, um beijo. E quando eu vou beijar um outro sacerdote, eu vou e beijo, olhando em seus olhos como respeito, dizendo, você é bem-vindo, mas eu estou de semelhante a ele. Essa mulher não. Ela não reconhecia a semelhança sacerdotal com ele. O fariseu não reconhecia aí como sacerdote nem como profeta, porque não deu ósculo a ele, só convidou pela sua fama. Mas essa mulher beijou-lhe os pés, e só beija pé de quem você crê em divindade. O pé é o lugar da santidade. Me prova isso, eu estou aqui para isso. Livro de Isaías, capítulo 6, verso 3, se não me engano, vai dizer que a visão que teve Isaías no dia em que morreu o rei Uzias, ele estava lá e viu aquele templo ser cheio da presença de Deus. E ele teve mais uma visão, ele viu que havia serafins sobre o trono. Havia o quê? E os serafins tinham 6 asas. E com duas asas, eles cobriam o seu rosto. Com 2 asas, eles cobriam? Porque ele não podia macular a glória, a presença. Com 2, ele cobria os pés, porque pé é santidade. E com 2, eles voavam. Aí vai uma aplicação para você. Quer crescer? Quem quer crescer? Quer receber mais de Deus? Quer ser cheio e subir a níveis que outras pessoas não subiam? Irmão, peraí que eu já vou lançar a pérola. Serafim é uma categoria angelical inferior a querubim, por exemplo. Mas eles atingiram um lugar que querubim não atinge. Querubim fica lá na roda do trono de Deus. E os serafins, é louco isso, conseguiram estar acima do trono de Deus. Que coisa louca é essa? O que eles descobriram, pastora Renata, para poder estar numa posição como essa? Eles cobriam o seu rosto
os seus pés que é santidade, e com 2 voavam. Eles tinham 6 asas, com 2/3 eles davam para adoração, e só servia com 1/3 que lhe sobrava. Quando eu der mais, quando eu aprender que melhor é dar do que receber, quando eu aprender que diante de Deus, remacho, no altar de Deus, eu não dou, a pastora falou aqui, ó, eu não perco, eu não abençoo o altar, é o altar que me abençoa. Ei, o altar não fala comigo, o altar responde aquilo que eu coloco no altar. O altar é reativo. Quando eu descobrir que eu dou tudo a Deus e Deus dará o retorno a mim, meu irmão, eu não terei mais necessidade. E eu vou atingir níveis inimagináveis. Essa mulher descobriu a senha, irmão. Findando porque eu acho que o meu tempo acabou. Fala assim, obrigado. Essa mulher, e ele falou, e ela beija-me os pés e enxuga-lhes com os seus cabelos. E você não fez nada disso. O que eu aprendo com essa mulher? Que o que eu faço hoje visita o meu futuro. Eu sei que você não entendeu nada, mas repete comigo, o que eu faço hoje vai visitar o meu futuro. Que dia é hoje, irmão? 27? 27? Fala assim, a minha adoração na Catedral da Família, hoje, dia 27 de janeiro, vai visitar o meu futuro, num momento que eu nem imaginava, promovendo coisas que eu precisava e que deixarão pasmos todos que estão à minha volta. Vamos entender o que a gente acabou de profetizar? Terminando a minha fala, deixa eu abrir junto com vocês, livro de João, Evangelho de João, já terminando, já entrego a palavra. Evangelho de João, capítulo 11, vai falar sobre a morte do amigo Lázaro. Quem já passou? Quem já leu a passagem de Lázaro? Lázaro, aquele que morreu e depois de 4 dias o Senhor veio e ressuscitou. Você vai ver que nesse capítulo, quando ele vem à aldeia, ele é interceptado por Marta. Ele é interceptado por quem? Marta vem ao encontro de Lázaro. E Marta fala, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria amor? Aí ele fala, Marta, se creres. Aí aquela história, mas eu creio nos mortos. E ele ouve e ele fala uma senha. Ele fala assim, chama Maria. E aí vão chamar Maria. E aí Maria, ela quando vem encontrar com o mestre, a Bíblia diz que ela se prostra. Ela o quê? E ela diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela falou a mesma coisa que a outra. Por que o efeito foi diferente? Tem gente que vai falar que é por causa do tom de voz, porque uma era pedante, porque uma era ansiosa. A verdade não é essa, irmão. A verdade é que Maria tinha semente. Maria tinha o quê? E semente de adoração. Quando ela se prostra aos pés de Jesus, que é o lugar mais alto que eu e você podemos chegar, a Bíblia diz que Jesus chorou. E ele falou, vamos lá onde está a pedra na sua vida. Vamos lá onde é o motivo do seu choro. E a Bíblia vai dizer que ele chorou não porque ele estava com pena de Lázaro, porque ele já sabia que Lázaro ia ressuscitar. Tanto que quando ele faz a oração ao Pai, ele fala, Pai, eu faço não porque eu precise fazer, mas é para que eles vejam. Ele já sabia, pastora Karina. Mas aí, Lázaro vem e ressuscita. Amém? E Lázaro era o que de Maria? Por que aconteceu isso? Lê o verso 2 comigo. João 11, 2. E Maria era aquela
que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. O que você faz hoje vai visitar o teu futuro. Aquilo que você entrega hoje, de repente, até mesmo não podendo, vai visitar você no tempo da sua necessidade. Ei, enquanto muitos estão chorando, enquanto muitos não sabem o que fazer, enquanto muitos desesperam, a tua oferta, a tua entrega, o teu culto, ele faz ressuscitar os teus sonhos e visita a tua casa, visita o teu parente, visita a tua família, visita o teu sonho. Não vai morrer, não vai morrer. Não vai morrer. Quem tem semente de Deus tem garantia de futuro. Irmãos, isso é precioso que eu vou te falar. Deus, ele não está preocupado com a tua escolaridade, seu grau superior, e nem se você é indouto, se você não sabe falar direito, se você não entende a língua ou leis. Ele não está preocupado nem se você tem pouco ou muito pecado. O que Deus não dá conta é com hipocrisia. E eu gostaria de, com você, fazer uma oração. Eu não vou te chamar aqui na frente agora. Eu vou te dar 4 minutos. Vou te dar quantos? 4 minutos. Para você, aí onde você está, dobrar o seu joelho e falar com Deus. Aliás, eu vou fazer melhor. Você vai ficar à vontade. Se você quiser vir aqui na frente, você vem. Se você quiser dobrar o seu joelho, você dobra. Se você quiser andar, você anda dentro do templo. Se quiser encostar na parede, você encosta. Se quiser ficar em pé, mas você vai ter 4 minutos para falar com Deus. E você vai fazer o quê? Você vai quebrar o seu vaso de alabastro. O que é o seu vaso? É o seu coração. Você vai quebrar e você vai falar para ele dos seus muitos ou dos seus poucos pecados, porque não impressiona Deus, mas há um coração quebrantado, há uma alma rasgada, há uma mente, uma alma sincera. O Espírito Santo não resiste. Hoje ele quer ter um encontro decisivo com você. Por isso, entrega no altar de Deus tudo aquilo que tem sido uma pedra de tropeço a você, que tem feito com meu pai. Ei, muitas coisas que têm parecido como acusação de pessoas a você. Fala para ele que você se envergonha às vezes, porque pessoas querem trazer o seu passado à sua face. Deus hoje ele vai limpar e perdoar os seus muitos pecados, seja de repente pornografia, prostituição, mentira, fraqueza, seja inconstância, não importa o que for, Deus está na casa e quer zerar a sua e a minha ficha. Eu vou cessar a minha voz e agora é louvor, você e Deus, que eu estou fazendo a minha prece agora. Fui perdoado logo que todos os meus tesouros vou derramar diante. Eu quebro meu vaso. Aos pés do meu amado.
aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. E não importa o preço, o perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço, o perfume derramado, a tua presença vale mais. Deus está derramando dons espirituais nessa casa. Oh, irmão, se você pudesse contemplar, se você pudesse alcançar o que Deus quer fazer. Oh, não é só pela liderança, mas Ele vai usar você. Comece a rasgar o seu coração. Comece a mudar o nível da tua oração, da tua adoração. O primeiro nível é aquele que a gente pede coisas pra gente, que a gente quer uma porta aberta, que a gente quer a cura de um ente querido, que a gente quer uma documentação, que a gente quer um casamento. Mas quando a gente vai entrando mais profundo, a gente começa a querer mergulhar na atmosfera de Deus, a buscar dos seus dons, aramanchou, deplaçai, a querer o dom de cura, de maravilha. O que Deus vai fazer na vida dos sacerdotes desta igreja vai passar por todo o corpo, assim como o óleo desce sobre a cabeça e barba de Arão, vai descendo por todo o corpo. E aquele que desejar dons espirituais, Deus está distribuindo essa noite. Receba dons de língua estranha, você que não fala, e você que fala em língua, comece a falar em língua, porque aquele que fala em língua edifica a si mesmo. Ei, receba o dom de interpretação, receba agora visões do céu, receba agora espírito de sabedoria, de excelência, receba dons de ciência, receba as maravilhas do alto. E você que deseja agora dons espirituais, eu tenho 1 minuto para findar. Vem aqui na frente agora, correndo, correndo, correndo. Vem aqui na frente e toca no altar, que Deus vai marcar você, Deus vai derramar sobre a sua vida. Teus pés, aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado.
Eu sou teu. Eu sou teu. Toma minha vida. Toma a minha vida. O Senhor já tem, mas eu com a minha mente e o meu entendimento, quero dizer, eu concedo ao Senhor. Faz de mim alguém diferente. Eu não quero ser um ser humano comum. Eu quero ser alguém que te representa legitimamente na terra. Sobre essas mãos, coloca poder. Poder. Poder para quebrar as obras do diabo. Poder para curar. Poder para libertar. Coloca a mão sobre a sua cabeça agora. Fala: quebrado sobre a minha vida está toda palavra de maldição. Tudo que foi falado e feito contra a minha vida, lançado está por terra. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. E nasci para vencer. Repita bem alto para você acreditar. Nasci para vencer. E se isso é uma verdade, aplauda bem alto ao Senhor. Aplaude, volte para o seu lugar, glorificando, exaltando, adorando. Deus abençoe.